Olá, Camelitanos, estamos aqui reunidos com os vereadores, executivo e legislativo, em união de esforços para apresentar um programa municipal para ajudar o produtor rural, o produtor da agricultura familiar, o produtor de café, de milho, de hortaliças, todos que tiveram prejuízos em decorrência à geada do último dia 20. Sexta-feira agora, proporcionado pelo deputado federal Emidinho Madeira, tivemos uma reunião com a secretária de Estado de Agricultura e com a ministra de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, buscando soluções a nível federal e estadual para os nossos produtores. Mas o município também pode e deve fazer a sua parte. No primeiro momento, a gente inclusive solicita, por solicitação da ministra e da secretária e do deputado Emidinho Madeira, a informação de que o produtor precisa correr atrás de um laudo técnico, de informações para poder embasar e documentar as suas perdas. Essa é uma documentação imprescindível. Segundo, que nós estamos aqui com os vereadores que também são produtores, né? Marcos Joaquim Batista, João Tchonzão, Zé Pequeno e o meu vice, Douglas, que são produtores de café e sentiram na pele a questão da geada, portanto, tem condições e autoridade suficiente para trazer para a gente o que de fato o servidor, o produtor está sofrendo nesse momento. Perdas incalculáveis, e o município tem que ser parceiro do produtor. Nessa época de pandemia, a gente sabe que quem segurou o PIB, quem segurou a economia do governo federal, do estado e do município foi o produtor rural. Por isso, Carmo do Claro está aqui reunido com o legislativo e executivo, buscando soluções que em breve serão anunciadas, dentro, lógico, das condições orçamentárias do município, mas que a gente vai trazer medidas a nível municipal também para ajudar o produtor. E aí o nosso vice representa também toda essa vontade de ajudar e de poder contribuir para minimizar os efeitos da geada. O Grins, muito obrigado pelo trabalho aí. Teve com a gente também na reunião com a ministra e tem também muito a dizer sobre isso. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos os vereadores. Hoje nós temos que fazer esse laudo urgente para nós ter um respaldo lá na frente em todos os aspectos e não omitir a situação. Se foi 20%, você foi prejudicado, se foi 80%, porque nós estamos vindo de uma seca muito brava de 2019, 2020 e agora estamos passando na pandemia, nessa dificuldade que o cafeicultor e o agricultor está carregando no nosso município, no nosso estado, no nosso Brasil. Hoje nós temos que juntar as mãos, unir força, porque o momento é muito crítico. E vamos fazer o laudo, vamos cair para cima, vamos fazer o que nós puder. E muito obrigado, Felipe, muito obrigado aos demais vereadores. E até uma palavra meio difícil de falar. Os cafeicultores e os agricultores hoje estão de luto por ver tudo que o teu sonho do ano que vem já foi interrompido, né? E vamos unir força para ver o que nós vamos fazer para o nosso município e para o nosso Brasil, se Deus quiser.